Olha, na semana passada nós começamos a falar sobre a determinação da Agência Nacional de Saúde Suplementar, que determinou nova cobertura obrigatória dos planos de saúde em todo o Brasil. São 50 novos exames, cerca de 40 medicamentos orais para o tratamento domiciliar de câncer, tratamento para quase 30 doenças genéticas, entre outras alterações. Como tivemos pouco tempo para conversar na semana passada sobre esse tema que é tão abrangente, nós convidamos o Rodrigo Machado Leal, que é advogado e especialista na área da saúde, para voltar aqui para terminar de explicar todas essas mudanças para a gente, né? Rodrigo, bem-vindo novamente ao Ver Mais. Obrigado. Boa tarde. Bom, boa tarde. Falando então dessas mudanças, vamos começar falando então dos medicamentos. Hoje são 37 medicamentos que estão agora liberados, que precisam ser liberados? Exato, Karen. O mais importante é que são tratamentos via oral. O que isso leva? Leva o paciente à deshospitalização. Então, ele não precisa mais ser internado para infundir a droga. Como se tratam de cápsulas, desde que a prescrição médica esteja sendo seguida corretamente, ele pode fazer o tratamento em casa. Menos custoso para a operadora, mais benéfico para o paciente. E essa mudança já começou a acontecer assim que houve a determinação? Sim, a determinação, a resolução é a 338. Ela entrou em vigor dia 22 de outubro do ano passado, passando a ser obrigatória a partir de 2 de janeiro agora. Uhum. E outra coisa que eu acho bastante interessante que aconteceu, que veio com essa determinação, é sobre a fisioterapia. Sim. Agora é possível, então, a fisioterapia também faz parte dessa nova determinação. Exato. A ANS, ela entende que a saúde ela tem que ser vista de forma holística, de uma forma mais integrada. Então, além de ela incluir todo um vasto rol de procedimentos médicos, ela também está abrangendo outras áreas da saúde, como a inclusão, que antes não tinha, de fisioterapia e a ampliação de mais do que triplicou o número de sessões com fono e com nutrição. E psicologia e psiquiatria também. Teve a inclusão de sessões de psicologia e psiquiatria. E aquela coisa, então isso é um direito de todo paciente que possui um plano de saúde particular. Não pode ser negado. Não pode ser negado. E existe um prazo para que a pessoa possa conseguir agendar essa fisioterapia? Sim, novos exames são 7 dias, novos procedimentos são em até, se eu não me engano, 10 dias e cirurgias em 21 dias. Uhum. Tá? E quando nós falamos de rastreamento de doenças, isso também mudou, né? Mudou. Não, isso foi incluído, né? Uma inovação, porque o rastreamento genético de doenças, né? Ou seja, aquela predisposição hereditária que o paciente pode ter para desenvolver uma certa doença, ela é um procedimento muito caro e agora está incluso em 22 doenças genéticas, incluso o rastreamento e o tratamento para essas doenças genéticas. Então, o que acontece? Será que todos os pacientes têm direito a isso? Não. Tem um protocolo de utilizações, que é um protocolo extenso. Cada uma dessas 22 doenças tem um protocolo diferente, mas a gente pode usar aqui como exemplo o câncer de mama. O câncer de mama, como a maioria dos telespectadores deve saber, é um dos mais prevalentes. Só em 2012 tivemos 52 mil novos casos registrados pelo INCA e previsto em 22% dos tipos de câncer são câncer de mama. Então, para usar isso como exemplo, Karen, a gente tem o principal fator é o histórico familiar. Se o paciente tem na família 2 parentes com diagnóstico de câncer, sendo um deles de 1º grau, ele já tem uma indicação de protocolo para fazer o rastreamento genético. E esses parentes com menos de 50 anos. Se tem 3 parentes com menos de 60 anos, sendo um deles de 1º grau, também já está coberto. Se tem 4 parentes, aí independe da idade, ele já tem a garantia de cobertura. Mas o que é isso? Ele faz um rastreamento genético no gene chamado BRCA1 ou 2, no caso do câncer de mama, para ver se aquele gene tem uma mutação, né, uma mutação genética, e isso acaba determinando o índice, o grau de prevalência ou de predisposição para desenvolver aquele câncer. Que foi o que a Angelina Jolie fez. O exemplo, claro, mais recente é o da Angelina Jolie, ou seja, ela fez um estudo, um rastreamento genético, porque a mãe dela faleceu com menos de 50 anos, se eu não me engano, de câncer, então ela fez o estudo genético, pagando caro por isso, né? Identificou 82% de chance
tá? E ela teve, então, a opção de fazer a mastectomia com a reconstrução mamária no segundo tempo. E agora tá todo esse tipo de procedimento está previsto para a ANS se tornou obrigatório para os operadores de plano de saúde. Era um exame que antes custava cerca de 5, 6 mil reais. A 7 mil reais, dependendo da clínica e tal. E para você conseguir fazer esse tipo de exame, também existe um prazo para você marcar e dar início a esse processo? Olha, a normativa não fala em prazo, tá? Isso é indicação do médico assistente, né? Depende da autonomia profissional. Então tá. As principais mudanças, então, Rodrigo, são essas, né? São as principais mudanças que ocorreram. A gente tem como ficar a par, como as pessoas que estiverem nos assistindo. Se quiser saber mais informações sobre essas mudanças, podem acessar o site. Nós temos aí o site para colocar na tela da ANS. Qual que é o site? ans.gov.br. ans.gov.com.br. Não, .gov.br. .gov.br, não tem o .com. .gov.br. Quando tem gov, não tem com. Quando tem gov, não tem com. .gov.br. Exato. Muito bem. O que você ia falar? Desculpa, eu só ia dizer que uma das inovações muito interessantes, que antes não tinha previsão, 50 novos procedimentos, inclusive cirúrgicos, dos quais 28 por videolaparoscopia, que é aquele procedimento com câmeras e só com umas clanículas inseridas no corpo do paciente, que é um procedimento muito menos invasivo, com um tratamento muito mais adequado e a recuperação muito melhor, inclusive. Olha, 28 novas cirurgias por vídeo. Que interessante. Rodrigo, para finalizar, eu queria saber o seguinte, às vezes acontece de pessoas, principalmente pessoas idosas, que têm o plano de saúde durante muito tempo, e eu já ouvi casos de pessoas que dizem que por ser um plano de saúde muito antigo, não tem direito a algumas coisas que mudam na legislação. Isso realmente agora, com essas mudanças, essas pessoas que têm plano de saúde há muito tempo vão ficar prejudicadas? Podem ficar, Karen, porque a lei que rege todo o setor de saúde privado é a 9656 de 98. Então, os planos que estão abarcados pela lei, elas são de 99 em diante, ou os planos mais antigos que tiveram a opção de fazer um enquadramento legal. Então, as pessoas que têm plano antes de 99, elas teriam que, em algum momento, ter feito essa opção, e aí, às vezes, até pode ter reajuste de valores, a opção por enquadramento na nova lei, tá? Que não é tão nova hoje em dia, né? Mas como tem pessoas com plano anterior, eles têm que estar enquadrados para valer as novas regras da ANS. Então, quem não fez esse reajuste, infelizmente, possivelmente não terá direito. Pode estar fora. Entendi. É um complicador. Querido, obrigada pelo teu retorno aqui com a gente, tá? Obrigada. Agora acho que conseguimos esclarecer o que faltava, né? Obrigada mais uma vez. Gente, o Ver Mais encerra por aqui. A gente, claro, se encontra amanhã, 1h15 da tarde. Eu vou estar te esperando. Beijos. Obrigada pela sua companhia. Tchau.